Você já sentiu como um barco à deriva em um oceano vasto, mesmo ancorado no porto mais seguro? Essa sensação de vazio, uma inquietação profunda que nem as maiores conquistas preenchem, é um eco familiar para muitos. É a dor silenciosa da alma, um grito abafado por algo que não conseguimos nomear, uma busca incessante por um sentido que teima em escapar, por mais que nos esforcemos. Talvez você tenha uma carreira de sucesso, relacionamentos sólidos, ou todas as comodidades modernas, e ainda assim, ao fim do dia, uma sombra de insatisfação paira, questionando se há algo mais, algo fundamentalmente ausente. Essa é a essência da crise de propósito que assola nossa geração, uma epidemia invisível de desorientação. Paradoxalmente, quanto mais buscamos a felicidade em bens materiais, reconhecimento externo ou validação social, mais essa lacuna parece se aprofundar. Corremos atrás de metas incansáveis, subindo escadas que, ao final, descobrimos estarem apoiadas na parede errada. Investimos tempo e energia em caminhos que prometem plenitude, mas entregam apenas euforia fugaz, seguida por um retorno ainda mais intenso ao ponto de partida. A sensação de estar perdido. É como tentar saciar uma sede profunda com água salgada, um esforço exaustivo que não apenas falha, mas agrava o problema. Essa busca frenética e infrutífera é um sintoma claro de que estamos procurando nos lugares errados, ignorando uma bússola interna que clama por atenção. Mas de onde vem essa fome insaciável por significado? Por que somos os únicos seres que parecem afligidos por essa incessante necessidade de justificar nossa existência, de encontrar um porquê para cada o quê? Não é uma falha de caráter. Pelo contrário, essa inquietude é uma das características mais definidoras da experiência humana. Um motor que nos impulsiona a ir além do meramente biológico. É um lembrete constante de que somos feitos para algo maior do que a simples sobrevivência. Uma evidência de que a vida, em sua essência mais profunda, transcende a matéria e o tempo, e que nosso espírito anseia por uma conexão com algo eterno. Imagine por um instante que essa sensação de estar perdido não é uma maldição, mas um sinal. Um farol interno que pisca, indicando que você se desviou do curso original, mas também apontando a direção certa. O que aconteceria se essa busca incessante, essa dor da alma, não fosse um erro de design, mas um anseio divinamente implantado, uma bússola espiritual embutida em sua própria essência? Uma voz sussurrando que existe um propósito, uma melodia pré-escrita para sua vida, esperando para ser descoberta e executada. Essa sede por significado é a própria assinatura de um Criador, que nos projetou com um destino, uma função única na tapeçaria da existência. Portanto, a solução para essa crise não está em encontrar um propósito como um objeto perdido. A verdadeira libertação reside em reconhecer que você já está inserido em um plano maior, um enredo cósmico onde seu papel é vital e insubstituível. Não se trata de inventar um sentido, mas de desvendar a verdade que já reside em você, esperando para ser revelada. É um convite para olhar para dentro, para sintonizar a frequência desse anseio divino e, finalmente, alinhar sua vida com a melodia que sempre esteve lá, aguardando para ser ouvida. A jornada para a plenitude começa não com a criação, mas com a redescoberta de quem você realmente foi feito para ser. Esse anseio profundo, essa voz interior que clama por algo maior, não é um erro do sistema, mas sim uma pista. Uma pista que nos leva de volta ao ponto de partida, à fonte de nossa existência. Se nos sentimos perdidos, talvez seja porque nos afastamos do mapa, do manual que veio com a nossa própria criação. O universo não é um acidente cósmico sem sentido, e nós, muito menos.
A Bíblia, esse livro milenar, não é apenas uma coleção de histórias antigas, mas o documento que revela o desígnio original, o propósito intrínseco que permeia cada fibra do nosso ser. Ela nos convida a olhar para além do caos aparente e reconhecer uma verdade fundamental. Fomos criados com intenção. Em suas primeiras páginas, Gênesis nos apresenta um Criador que não age por acaso, mas com meticulosa precisão e amor. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, declara Deus. Essa frase não é meramente poética, ela é a essência da nossa identidade. Não somos produtos de uma evolução cega, nem meros aglomerados de células que surgiram do nada. Somos o ápice da criação, feitos à imagem e semelhança de um Deus pessoal, dotados de razão, emoção, vontade e, acima de tudo, a capacidade de relacionamento. Essa é a nossa marca permanente, o selo de um designer que nos pensou antes mesmo que existíssemos. Essa semelhança divina não era apenas para a nossa forma, mas para a nossa função. Fomos colocados neste mundo com um propósito claro: administrar a criação e, mais crucialmente, manter um relacionamento íntimo com o nosso Criador. O propósito humano não é uma busca solitária por significado em um vácuo existencial, mas o cumprimento de um papel pré-ordenado. É através dessa conexão com o designer que encontramos a verdadeira direção, a bússola interna que nos guia. Desconectar-se dessa fonte é como tentar operar um dispositivo eletrônico sem sua bateria original, esperando que ele funcione plenamente apenas com energia externa. O Salmo 139 ecoa essa verdade com uma beleza ainda mais profunda, descrevendo Deus como aquele que nos teceu no ventre de nossa mãe. Não fomos simplesmente montados, mas cuidadosamente elaborados. Cada detalhe de nossa individualidade, cada talento, cada fraqueza em potencial, tudo foi previsto e entrelaçado no nosso ser. Antes mesmo que o primeiro sopro de vida nos alcançasse, Deus já nos conhecia, já tinha um plano. Isso significa que não há erro em sua criação. Não há peça defeituosa no seu projeto original. Cada um de nós é uma obra-prima única, com um lugar específico e um propósito intrínseco. A dor de alma, a sensação de estar perdido que muitos de nós experimentamos, muitas vezes surge quando tentamos reescrever esse manual original ou ignorar a existência do designer. Buscamos propósito em fontes efêmeras, em filosofias humanas que se esgotam, em conquistas que deixam um vazio. Mas o caminho para a plenitude e para a descoberta do nosso verdadeiro propósito começa com um reconhecimento humilde e poderoso, que somos criaturas e não criadores, que há um designer soberano e que ele tem um plano. Reconhecer a soberania de Deus como nosso designer não é uma restrição, mas a porta para a liberdade e para o alinhamento com a vida para a qual fomos verdadeiramente feitos. Se reconhecemos que somos criados com um propósito inegável por um designer supremo, então a lógica nos conduz ao próximo passo crucial. Onde está o manual? A resposta, para aqueles que buscam um propósito enraizado na transcendência, reside na Bíblia. Ela não é apenas um compêndio de histórias antigas ou uma coleção de preceitos morais. É a bússola divina, o mapa detalhado que o Criador nos deixou para desvendar o desígnio original de nossa existência e, consequentemente, o nosso próprio propósito individual. É o registro da mente de Deus, revelando quem Ele é e quem Ele nos criou para ser, um guia inestimável para navegar a complexidade da vida. Contudo, para que a Bíblia cumpra seu papel de bússola, ela exige mais do que uma leitura superficial ou casual. Muitos se aproximam das Escrituras como se fossem um livro de autoajuda qualquer, buscando versículos isolados que pareçam se encaixar em suas necessidades imediatas, ignorando o vasto e rico contexto.
Esse é um erro comum que, em vez de clarear, pode turvar ainda mais a percepção do propósito. Desvendar nosso lugar no plano divino requer um estudo bíblico responsável e diligente, uma imersão profunda que vai além da mera decodificação de palavras. É um convite a uma jornada de descoberta, onde a paciência e a reverência são tão importantes quanto a curiosidade. O estudo responsável implica em se engajar com o texto de forma contextualizada. Isso significa investigar o pano de fundo histórico e cultural de cada livro, compreender seu gênero literário, poesia, profecia, narrativa histórica, lei ou epístola e identificar o público original. Somente assim podemos extrair verdades genuinamente aplicáveis à nossa vida hoje, sem distorcer a mensagem original. É uma análise textual precisa que nos permite ver a intenção do autor inspirado, não apenas nossa interpretação subjetiva. Este é o segundo passo crucial: mergulhar na palavra com seriedade, buscando compreender seu significado autêntico antes de aplicá-lo. Além da análise contextual de passagens individuais, a bússola divina se revela plenamente ao fazermos conexões bíblicas legítimas. A Escritura é uma narrativa unificada, uma tapeçaria complexa onde cada fio se entrelaça para formar um padrão grandioso. Entender o propósito não é isolar um versículo, mas compreender como ele se insere na história maior da redenção, na natureza de Deus e em seus propósitos eternos para a humanidade. É permitir que a própria Bíblia interprete a si mesma, comparando Escritura com Escritura, para formar uma visão coesa e abrangente do plano divino. Somente assim discernimos nosso papel único dentro dessa história maior. Quando nos dedicamos a esse estudo profundo e interconectado, a Bíblia se revela como um guia vivo, refletindo nosso verdadeiro eu e potencial em Cristo. Ela ilumina os dons, talentos e a vocação divina, mostrando como contribuir para o reino de Deus. Nosso propósito não é invenção pessoal, mas a descoberta do que já foi divinamente implantado. Essa análise textual precisa, aliada a conexões bíblicas legítimas, nos capacita a viver com intencionalidade, transformando confusão em clareza, incerteza em convicção. A palavra se torna a luz para nosso caminho, apontando o norte verdadeiro e nos guiando à plenitude do propósito para o qual fomos criados. Se a palavra de Deus é a bússola que aponta a direção, a oração é a linha direta, o radiotransmissor sintonizado na frequência do Criador. É a conversa íntima, o diálogo que transcende as páginas e se torna uma experiência viva. Enquanto a Bíblia revela o propósito geral e os princípios eternos, a oração nos permite perguntar: Senhor, como isso se aplica a mim? Qual é o meu próximo passo nesta jornada? É através da oração que passamos de meros leitores a participantes ativos de um relacionamento, onde a voz de Deus pode se manifestar de maneiras surpreendentes, direcionando nossos passos e revelando detalhes específicos do nosso caminho. Não é um monólogo, mas uma busca por uma direção personalizada na quietude da comunhão. Contudo, ouvir essa voz em meio ao barulho incessante do mundo moderno é um desafio monumental. Nossas mentes estão sobrecarregadas com informações, nossas emoções são constantemente bombardeadas por estímulos externos, e as vozes do medo, da dúvida ou da ambição egoísta competem ferozmente pela nossa atenção. Como discernir o sussurro divino do eco dos nossos próprios desejos ou das pressões culturais? O discernimento não é um talento místico, mas uma disciplina espiritual que se desenvolve. Exige intencionalidade, um coração receptivo e a coragem de silenciar o mundo exterior para ouvir o interior, onde o Espírito Santo habita e opera, guiando aqueles que o buscam sinceramente. Para desenvolver essa vida de oração profunda,
precisamos ir além da mera lista de pedidos. É preciso criar um espaço sagrado de escuta. Isso pode significar dedicar momentos específicos do dia, encontrar um local tranquilo ou simplesmente aquietar a alma em meio à agitação. A oração contemplativa, a meditação nas Escrituras, o diário espiritual para registrar pensamentos e impressões são ferramentas poderosas. Não se trata de forçar uma resposta, mas de cultivar uma presença, de estar disponível. E se você está encontrando valor nestas reflexões, peço que demonstre seu apoio. Deixe seu like e compartilhe nos comentários sua experiência ao ouvir a voz de Deus. Sua interação é vital para continuarmos essa jornada. Reconhecer os sinais divinos, os acenos e confirmações, é um processo que se aprimora com a prática. A voz de Deus raramente vem como um trovão audível. Mais frequentemente, ela se manifesta como uma paz inexplicável diante de uma decisão difícil, um alinhamento claro com os princípios bíblicos, o conselho sábio de pessoas maduras na fé, ou a abertura de portas que antes pareciam intransponíveis. É a convergência de diversas evidências que nos dá a confiança de que estamos no caminho certo. O discernimento é um quebra-cabeça onde cada peça, a palavra, a oração, a paz interior, o conselho, se encaixa para formar uma imagem clara, dissipando a incerteza. Portanto, a oração não é apenas um ato, mas uma postura contínua de dependência e busca. É a respiração da alma, o combustível para a jornada do propósito. Ao sintonizarmos nossos corações e mentes na frequência do Criador, não apenas recebemos direções, mas também somos transformados. Nosso caráter é moldado, nossa fé fortalecida e nossa capacidade de amar e servir ampliada. O caminho do propósito não é solitário. É uma caminhada em comunhão constante com aquele que nos criou e nos chama. Permita-se mergulhar nessa conversa, pois é nela que o seu propósito se desvela em sua plenitude mais vibrante e significativa. Após a jornada de escuta atenta, onde a palavra de Deus se tornou nossa bússola e a oração nossa linha direta, chegamos ao ponto crucial, a ação. O propósito divino não é uma verdade estática a ser contemplada, mas uma força dinâmica a ser vivida. É um chamado para ir além da compreensão e do discernimento, transformando convicções em movimento, fé em obras. A verdadeira essência do nosso propósito, muitas vezes, floresce na intersecção do que somos chamados a ser com o que somos chamados a fazer, manifestando-se de forma mais palpável através do amor ao próximo e do serviço altruísta. Não basta apenas saber, é preciso agir, pois é na entrega que o propósito se concretiza e ganha vida no mundo. Este amor, que é a própria essência de Deus, não se limita a um sentimento passivo. Ele é uma força motriz que nos impulsiona a enxergar a humanidade com os olhos do Criador, a sentir compaixão pelas dores do mundo e a desejar ativamente a restauração e o bem-estar do outro. Viver o propósito, portanto, é permitir que esse amor transborde de nós, alcançando aqueles ao nosso redor, seja em nossa família, comunidade ou no âmbito global. É reconhecer a dignidade intrínseca de cada indivíduo e responder com bondade, justiça e misericórdia. Quando o amor se torna o motor de nossas ações, cada gesto, por menor que seja, adquire um significado eterno, conectando-nos mais profundamente ao plano divino. O serviço, por sua vez, é a linguagem prática desse amor. É a manifestação tangível de um coração que se importa, a entrega de nossos dons e talentos para o benefício alheio, sem esperar retribuição. Deus nos dotou de habilidades únicas, paixões específicas e experiências singulares, não para nossa glória pessoal, mas para que possamos ser canais de sua graça no mundo.
Seja na arte, ciência, educação, saúde, negócios ou em qualquer esfera, cada dom pode ser consagrado ao serviço. É o médico que cuida com empatia, o professor que inspira, o empreendedor que inova com ética, o voluntário que estende a mão. Cada um, em sua área, pode transformar o trabalho em adoração e serviço. As Escrituras estão repletas de exemplos inspiradores de indivíduos que viveram seus chamados em ação, demonstrando a potência do amor e do serviço. Pense em Moisés, que apesar de suas inseguranças, foi usado para libertar um povo inteiro, como líder e legislador. Considere Davi, um pastor que se tornou rei, usando seus talentos para guiar Israel e adorar a Deus. Lembre-se de Esther, uma rainha que arriscou a própria vida para interceder por seu povo. Ou Paulo, que de perseguidor tornou-se o maior evangelista, dedicando a vida a levar Cristo aos gentios, usando erudição e paixão. Em cada caso, seus dons e talentos foram canalizados para um propósito maior, impactando gerações e glorificando a Deus de maneiras extraordinárias. Assim como eles, você também possui uma capacidade única de impactar o mundo ao seu redor. O terceiro passo no discernimento do propósito é, portanto, o mais libertador, o ato de agir. Comece pequeno, identifique uma necessidade em sua comunidade, um problema que ressoa em seu coração e pergunte-se como seus dons podem ser usados para fazer a diferença. Não espere por um grande palco. O propósito muitas vezes se revela e se fortalece nos atos de serviço cotidianos, nas interações simples, mas cheias de amor. Ao viver seu propósito em ação, você não apenas impacta a vida de outros, mas também experimenta profunda satisfação e inegável conexão com o plano divino, tornando-se um instrumento vivo da graça de Deus neste mundo. Chegamos ao fim de um caminho, mas, na verdade, estamos apenas no início de outro. É crucial entender que descobrir seu propósito não é cruzar uma linha de chegada, mas sim receber uma bússola para a jornada que se estende por toda a vida. A clareza que você sente agora é um presente, um farol para os primeiros passos, mas a jornada à frente não será uma estrada reta e iluminada. Haverá neblina, desvios inesperados e trechos onde o caminho parecerá desaparecer. O propósito não é um destino fixo, mas uma direção divina, uma orientação constante que nos convida a caminhar em fé. Mesmo quando não conseguimos ver o próximo passo, a verdadeira maestria não está em chegar a um ponto final, mas em aprender a recalibrar constantemente nossa rota usando essa bússola celestial, confiando que cada passo, por mais incerto que pareça, faz parte de um plano maior e mais belo. Inevitavelmente, você enfrentará tempestades. Haverá dias em que sua paixão se sentirá como uma brasa fraca e sua convicção será abalada por ventos de dúvida e crítica. O mundo gritará que seus esforços são em vão e sua própria mente sussurrará medos e inseguranças. Nesses momentos, a tentação de abandonar o chamado será imensa. Lembre-se, até os maiores heróis da fé vacilaram. Elias se escondeu em uma caverna, Pedro negou a Cristo e João Batista, do fundo de uma prisão, questionou se Jesus era realmente o Messias. Essas crises não são um sinal de que você perdeu o caminho, são provas de fogo que refinam sua fé e aprofundam sua dependência de Deus. A jornada do propósito é forjada tanto nos vales da sombra quanto nos picos das montanhas. É nesses vales que nossas raízes espirituais são forçadas a crescer mais fundo, em busca da água viva que só a presença de Deus pode oferecer. É aqui que a resiliência, ancorada na fé, se torna sua maior aliada. A resiliência cristã não é sobre ter uma força de vontade inabalável, mas sobre reconhecer nossa própria fragilidade e nos agarrarmos à força infinita de Deus. É a arte de se levantar após cada queda,
não com o poder dos próprios músculos, mas com a mão estendida do Criador. É nutrir sua alma diariamente com a palavra e a oração, não como um ritual, mas como o oxigênio que mantém sua esperança viva. Quando a dúvida surgir, mergulhe nas promessas das Escrituras. Quando o cansaço bater, encontre descanso em oração silenciosa. Sua perseverança não virá de uma reserva interna de coragem, mas de uma conexão contínua com a fonte de toda a coragem. Você não foi chamado para ser forte sozinho. Você foi chamado para ser forte nele. Compreenda também que seu propósito transcende sua própria vida. Ele é a semente de um legado. Cada ato de serviço, cada palavra de encorajamento, cada momento em que você escolhe o amor em vez do egoísmo, é uma semente plantada em um jardim que florescerá para as próximas gerações. Você pode não ver a árvore crescer ou provar de todos os seus frutos, mas seu impacto ecoará muito além do seu tempo na terra. Viver um propósito divino é participar de uma história muito maior. A história da redenção de Deus. É construir algo duradouro, não com tijolos e argamassa, mas com atos de bondade, justiça e fé. Seu legado não será medido por riquezas ou reconhecimento, mas pela luz que você permitiu que Deus brilhasse através de você, iluminando cantos escuros e aquecendo corações frios. Portanto, aceite esta jornada contínua com um coração cheio de esperança e coragem. Não veja os desafios como obstáculos, mas como oportunidades para que o poder de Deus se aperfeiçoe em sua fraqueza. Abrace a beleza de um caminho que se desdobra a cada dia, em uma conversa eterna com seu Criador. Este não é o fim, é um convite perpétuo. Um convite para continuar buscando, continuar servindo, continuar amando e, acima de tudo, continuar caminhando de perto com aquele que o chamou pelo nome. Que sua vida se torne um testemunho vivo da fidelidade de Deus, uma sinfonia de propósito que inspira outros a encontrar sua própria melodia na grande orquestra divina. A jornada é longa, mas a companhia é eterna. Continue em frente.